Às vezes a gente pensa que está tão difícil, que a gente fala, prega, e parece que a palavra não chega aonde deveria chegar. Então essa preocupação, quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado ou manifestado o braço do Senhor? São duas perguntas que Isaías fazia. No Novo Testamento, novamente, nós encontramos o texto dizendo, repetindo aquilo que dizia lá no passado. Então, por outro lado, também a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor não voltará para ele vazia, antes produzirá os seus frutos. Mas como assim? Vamos tentar entender um pouquinho isso nesta noite. Quem creu em nossa pregação e a quem foi manifestado o braço do Senhor? Lá no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 38, e também os versículos 41 a 44, diz assim: para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Olha quantos anos antes, a ele o braço do Senhor se manifestou. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens à aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Então, meus amados irmãos, aqui o texto sagrado está se referindo a um momento em que todos ouviram a palavra do Senhor Jesus, muitas pessoas receberam a bênção, a cura, a ressurreição, a operação milagrosa de Jesus sobre a vida deles, mas a palavra não tocou o coração deles realmente, porque no dia da crucificação eles estavam lá gritando: crucifica-o, crucifica. E aí também diz que algumas pessoas acreditaram nele, mas de forma velada. Eles tinham mais vontade de serem reconhecidos pelos homens do que por Deus, e isso para Deus não serve. O Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim, crê também em Deus. Aquele que crê em mim precisa entender que Deus é dono e Senhor de todas as coisas, e não tem nada mais importante na vida do que a presença do Senhor. Eu quero citar aqui só dois exemplos de pessoas que aceitaram a palavra de Cristo, reconheceram o ministério de Cristo de forma parcial. Um é muito conhecido da igreja e chama-se Nicodemos. A palavra do Senhor diz que ele foi de noite ter com Jesus. Por quê? Para não ser visto pelos seus pares, para não ser visto pelos outros mestres com os quais ele convivia diariamente. Então, quando ele chega para Jesus com aquelas palavras de elogio, Jesus corta na hora e diz assim: você tem que nascer de novo. Mas como assim nascer de novo? Não. Se você não abandonar tudo aquilo que você acha importante na vida para servir a Deus e aprender comigo, que sou manso e humilde de coração, nada feito. Você pode até conhecer algumas coisas do reino de Deus, você pode até estudar sobre o reino de Deus, mas para ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Tem que abandonar o conhecimento humano e buscar o conhecimento divino, né?
aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, diz num outro versículo. Também aqueles que colocavam seus interesses acima da vontade de Deus. Havia aquelas pessoas ali que acreditaram em Jesus, mas eles colocavam seus interesses financeiros, políticos, acima da vontade de Deus. Também não serve, o Senhor Jesus disse. Tem mais um trecho aqui da palavra do Senhor que diz assim, Romanos 10, 13 a 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, mas nem todos deram ouvido à pregação do Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem for revelado o braço do Senhor. Logo, versículo 17, logo a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ele não pode ouvir, mesmo que ouça, não vai entender. E ele não pode ter fé, porque a fé vem depois que ele começa a ouvir. Então, a palavra de Deus é quem dá essa condição de ouvir. E a fé, então, ela começa a frutificar em nossa vida, de acordo com aquilo que a palavra do Senhor nos proporciona para fazermos. Então, meus amados irmãos, em primeiro lugar, o texto, na verdade, o texto, né, que serve de base para nós, os irmãos vão ler em casa depois, porque é muito longo e eu não vou ler aqui. Mas eu vou deixar aqui o endereço, depois os irmãos procuram. Está lá em Atos capítulo 2, versículo 14 a 40. A pregação eficaz, ela esclarece dúvidas. O que estava acontecendo ali naquele momento do dia do Pentecostes? As pessoas estavam confusas, as pessoas estavam com dúvidas. Por quê? Porque aconteceu ali algo extraordinário, quando tinha pessoas de pelo menos 14 regiões do mundo da época, ali, de todos os lugares, da Europa, da Arábia, do Egito, da Mesopotâmia, e eles estavam ali porque eles eram judeus, né? E estavam ali para a festa do Pentecostes. E daqui a pouco eles começam a ouvir falar na sua própria língua a mensagem do Senhor. E a Bíblia diz que quando isso aconteceu, né, a gente olhando ali bem certinho para o texto bíblico, nós vamos ver que eles não estavam ali. Quem estava ali era a igreja de Cristo, os discípulos de Cristo, que era mais ou menos um grupo que nem o nosso aqui, talvez um pouquinho maior, que eram 120 pessoas. E quando eles começaram, né, o Espírito de Deus, ele desce sobre a vida deles ali, e eles começam a falar em outras línguas. E quais eram essas outras línguas? As línguas daquele povo que estava por ali também na festa, e começaram a ouvir, opa, tem gente ali que está pregando em nossa língua, vamos ver o que é. Chegaram lá, eram todos galileus, eram todos dali, e eles tinham certeza que eles não sabiam aquela língua que eles estavam falando. Mas eles falavam e glorificavam a Deus, magnificavam o nome do Senhor, e eles ficaram em dúvidas. Mas aí surge também, sempre nessas situações aí, nessas ocasiões, surge aqueles, né, céticos, críticos. Não dá bola para isso não, estão tudo bêbado. Aí então, meus amados irmãos, o apóstolo Pedro, ele nos dá um exemplo de que é uma pregação eficaz.
Quem é o obreiro do Senhor aí? Dá um amém. Amém. Só tem isso de obreiro do Senhor aí? Ah, um amém bem forte. Não estou falando de casa, estou falando de quem gosta de trabalhar na obra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, aí nós encontramos um exemplo de um pregador com uma pregação que traz resultados, né? Pregação eficaz, aquela que traz resultado. Pregação eficaz esclarece dúvidas. Pedro se coloca em pé, tomando uma atitude corajosa com o apoio dos colegas de ministério. Olha que coisa interessante. O que diz o texto lá? Os irmãos aí que são obreiros conhecem esse texto de cor e salteado. Então Pedro se pondo em pé, juntamente com os demais apóstolos. Então, como se estivesse dizendo: Pedro, toma a palavra, fala em nome do Senhor, que nós estamos juntos, nós estamos te apoiando, nós estamos orando por você, você não está sozinho nessa tarefa. Isso, meus amados irmãos, que o pastor da igreja precisa, que você se coloque em pé como obreiro e ore por ele, e interceda por ele, que o pastor Vilmar precisa, que sempre está aqui pregando, né, cooperando com os irmãos. Você se levante com ele, ore por ele, interceda por ele, porque é assim que Deus faz a sua obra prosperar na vida das pessoas. Então ele se levanta corajosamente ali, juntamente com os seus colegas de ministério, e ele esclarece uma a uma daquelas dúvidas. A primeira coisa que Pedro diz é a seguinte: não dê bola, não dê atenção para os críticos, para os céticos, para quem está dizendo que essas pessoas aqui estão bêbadas, porque é a 3h da manhã, nem é possível uma coisa dessa. Recém nós estamos começando o dia. Agora, vocês querem saber o que realmente está acontecendo? Sim, é o cumprimento da profecia do profeta Joel, que diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas, sobre os vossos servos, vossos jovens terão visão, vossos velhos sonharão. O que é, meu amado irmão, da vida de uma pessoa de idade se não tiver mais sonho? O que é da vida de uma pessoa idosa se não tiver mais sonho? Mas Deus, em sua infinita misericórdia, diz: vossos velhos sonharão. Eu não acho que estou tão velho, mas já estou velho, né? E continuo sonhando, né? E continuo sonhando, e continuo buscando, e continuo aperfeiçoando, porque o dia que eu parar de sonhar, Jesus já pode me levar, não quero mais ficar aqui. Sem sonho, nada feito. Então, o apóstolo Pedro disse assim: é o cumprimento da palavra do Senhor, porque o Senhor é que disse, né, através do seu profeta Joel, que derramaria o seu Espírito, e o que está acontecendo aqui hoje é isso. Então, o que vocês estão ouvindo na vossa própria língua, por alguém que não conhece essa língua, é porque Deus tomou conta dessa vida e está operando através dele. Pronto. A pregação eficaz, ela se coloca corajosamente e ela esclarece dúvidas, chamando a atenção para a verdade dos fatos. Não é o que alguns estão dizendo, é o que realmente a palavra do Senhor diz, e usando argumentos convincentes. Com aquela palavra de Pedro, as pessoas começaram a entender que algo diferente Deus estava fazendo naquele lugar. E aí, na continuação, nós vemos ali que a pregação eficaz também aponta para o cumprimento das profecias. Então, o que o apóstolo Pedro estava falando ali era que a profecia do Senhor estava se cumprindo. E ele fala de Joel, ele fala de Davi especialmente. Aponta para o cumprimento das profecias, mostrando conhecimento e boa interpretação das mesmas.
O que o apóstolo Pedro fez ali foi apontar para as profecias que estavam direcionadas para a vinda de Cristo, para a obra de Cristo, e mostrou ali uma capacidade enorme de interpretar essa profecia, a ponto de convencer as pessoas que realmente era aquilo. Inclusive ele fala sobre Davi, né, quando diz ao Senhor, ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Isso não era sobre Davi. Ele morreu, ele está sepultado, a sua sepultura está aqui entre nós ainda hoje. Mas ele fala, o seu corpo não verá corrupção e tal. Ele estava falando de Jesus, porque ele era um profeta de Deus. Então, apontar para o cumprimento das profecias e ter a capacidade de interpretá-las de uma forma que traga convencimento para quem está ouvindo. Ainda, fazendo menção do cumprimento de cada uma delas, no passado, no presente e no futuro. Meus amados irmãos, quando se ouve alguém dizendo, a promessa de Deus, a palavra de Deus, era para outro contexto, era para outra cultura, não é assim. A palavra de Deus, a promessa de Deus, a profecia de Deus, ela se cumpriu no passado, ela se cumpre no presente e ela continuará cumprindo-se no futuro. Isso precisa ficar bem claro para nós, meus amados irmãos. Ele disse, essa promessa que aconteceu lá no passado, ela foi prometida no passado pelo profeta Joel, hoje está se cumprindo. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos servos e vossas servas profetizarão, vossos filhos, vossos velhos, enfim, todos terão a graça de receber a bênção de Deus. E agora esse Espírito está derramado sobre nós, porque Jesus subiu aos céus e Ele derrama sobre nós o seu Espírito, disse o apóstolo Pedro, né? Então, era para o passado, era cumprimento no presente. E depois ele continua dizendo, porque esta promessa diz respeito a vocês, a vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Portanto, essa promessa é para você, meu irmão, para você, minha irmã, para nós, porque o Senhor tem nos chamado, amém? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, a pregação eficaz, ela deve chamar a atenção para a responsabilidade individual e a suprema vontade de Deus. Tem duas coisas que não podem ser ignoradas e que não podem ser separadas também: a vontade de Deus e a responsabilidade do ser humano. Eu vi uma ilustração do pastor Nicodemos, que diz que tinha dois fazendeiros, um era calvinista e o outro era arminiano. Quem entende essa língua aí? Pastor Jânio, pastor Vilmar, todo mundo entende, né? A gente não debate sobre esse assunto. Mas o calvinista, ele diz que o homem não tem participação em nada, é só Deus, e é Deus que deu a graça, é Deus que salvou, é Deus que chamou, tudo é Deus, né? E o arminiano já disse que não, que a responsabilidade é do ser humano, quando na verdade as duas coisas estão certas e não pode ser separado. Aí diz que os fazendeiros, lá um calvinista, outro arminiano, toda tarde eles iam na cerca ali para debater sobre o assunto, debater teologia. E aí dava algumas desavenças ali às vezes, né, por causa do ponto de vista de cada um. Aí um dia o calvinista chegou ali na fazenda do arminiano e olhou, né, viu o gado bonito, viu a pastagem muito linda, viu os açudes bem feitinhos, bem cuidados, e falou: mas como é que você não acredita na soberania de Deus? Olha como é bonito o seu gado, como está bonito o pasto, como é bonito os açudes.
Aí o arminiano virou para ele e disse: você precisava ver quando só ele tomava conta disso. Então, meus amados irmãos, a responsabilidade, ela é individual. E o plano de Deus se cumpre também em nossa vida. Não podemos separar essas duas coisas, né? Então, chamando a atenção para a responsabilidade individual e a suprema vontade de Deus. Porque o que Pedro falou àquelas pessoas ali? Jesus foi morto com a aprovação das multidões e para se cumprir o plano de salvação. Então ele começa a dizer para aquelas pessoas ali: esse Jesus que vocês crucificaram. Então a morte de Jesus, ela está na conta de vocês. A morte de Jesus, ela está na nossa conta. Estava na conta deles porque muitos concordaram com a morte de Jesus na época. E está na nossa conta porque todos pecaram e o salário do pecado é a morte. A palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este Jesus que vocês crucificaram, para se cumprir o plano de Deus, é claro, mas vocês crucificaram. Deus o ressuscitou dentre os mortos, seu corpo não viu a corrupção, ele está à direita de Deus até colocar a todos os inimigos por estrado do seu pé. E Deus o fez Senhor e Cristo. Então, meus amados irmãos, os executores da condenação de Jesus colocaram os seus interesses políticos e econômicos acima da vontade de Deus. Os líderes religiosos da época entregaram Jesus para os romanos crucificados, porque Jesus ameaçava os negócios deles no templo, né? Às vezes até deu umas chicotadas neles lá, né? Quebrou as mesas, deu um prejuízo para eles lá, e eles não gostaram nada disso. Porque eles eram dominados por Roma, mas os líderes religiosos de Israel tinham a permissão para continuar com a religião, para continuar fazendo dinheiro com a religião e ensinando o povo a não se rebelar contra Roma. E agora Jesus ameaçava esse império deles, por isso eles mataram Jesus. Então, o apóstolo Pedro diz: todos vocês são culpados disso. Em quarto lugar, e para encerrar, a pregação eficaz apresenta soluções. Nós vimos aí que Pedro esclareceu as dúvidas, nós vemos aí que Pedro apontou para as profecias que se cumprem, no passado, no presente e no futuro. Nós vimos aí que Pedro colocou a responsabilidade da morte de Jesus sobre a vida daqueles que ali estavam, e isso tudo seria um desastre tremendo se ele não tivesse uma solução. Mas, irmãos, a igreja do Senhor é o último lugar aonde as pessoas podem encontrar uma solução para a sua situação. Se não encontrar aqui, meus amados irmãos, tudo estará perdido. E se Pedro não tivesse uma solução para eles, tudo estaria perdido. Porque a palavra de Deus diz que quando eles ouviram isto, eles tiveram o coração assim muito apertado, né? Usa uma palavra ali para dizer um aperto no coração. Olha o que nós fizemos, olha o tamanho da nossa culpa. E olharam para Pedro e para os demais apóstolos, estavam ali no apoio, e perguntaram: o que faremos, varões irmãos? Essa é a pergunta. O que fazer? Se eu já matei Jesus, se eu sou culpado de tudo o que aconteceu com ele, como é que eu vou pagar isso aí? Não tem como. É uma dívida impagável. O que é que eu posso fazer? Aí, meus amados irmãos, vem a solução
que o apóstolo, que a igreja do Senhor tem para o pecador. A pregação eficaz apresenta soluções. Em primeiro lugar, orienta sobre a necessidade do arrependimento. O que faremos? Arrependemos. Não tem outra coisa para fazer. Ah, mas eu posso dar isso, eu posso dar aquilo, eu posso dar dízimo, eu posso... Nada disso vai pagar. O pecado nada. Você pode dar tudo o que quiser. Então o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos. A única coisa que o ser humano pode fazer é se arrepender. Como diz a minha galera hoje, foi mal, Senhor. Arrependei-vos. E, segundo lugar, mostra a necessidade do batismo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, aponta para o perdão divino. Só tem uma maneira de nós nos livrarmos desse peso de pecado que nós temos cometido. É através do arrependimento recebemos o perdão de Deus. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor para a remissão dos vossos pecados. E aí então vocês vão receber ainda o dom do Espírito Santo. Olha que maravilha, olha que solução. Aquele povo ali com o coração completamente quebrantado, agora enxerga uma luz e coloca diante de Deus a sua vida e recebe o perdão. Tem que ser batizado, mas o batismo não salva. Não salva. O que salva é Jesus. E o que proporciona a salvação de Jesus é o arrependimento. Então, se você se arrepende, você recebe o perdão. Mas tem que ser batizado. Por quê? Porque o batismo é um testemunho público de que você agora não pertence mais àquele mundo anterior. Você pertence agora a Jesus. Você entra na igreja do Senhor pela porta da frente. Não é de noite no escuro, não, na casa do pastor lá pedindo uma oração. É na igreja, é com a Bíblia debaixo do braço, é levando a mensagem do Senhor no trabalho, na escola, em qualquer lugar. Você não nega a sua fé. É para isso que o batismo serve, para mostrar que você realmente assumiu essa nova posição e essa nova condição. Amém? Concluindo, prezado irmão e amigo, que nos dá a alegria de vossa presença nesta noite. Estou lendo aqui, tá, irmão? Saiba que Deus ama a todos vocês e deu o seu Filho para morrer em nosso lugar, para que todos os que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Isso é o versículo de João 3,16, né? Então, dito isso, você crê? Vou fazer aqui 3 perguntinhas aqui para nós encerrarmos. Você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levante a mão. Quem crê que Jesus é o único e suficiente Salvador? Oh, aleluia, glória a Deus, amém. Agora, vamos partir para a próxima. Você já aceitou como seu único e suficiente Salvador? Dê uma salva de palmas aí. É bom crer, é melhor aceitar, porque é assim que chega a salvação, né? Hoje chegou salvação a esta casa, disse Jesus, né? Amém. E para concluir, você quer aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador? Caso a sua resposta for sim, levante a sua mão para que nós possamos orar por você. Eu sei que a maioria aqui é obreiro do Senhor, por isso eu preguei para os obreiros do Senhor. Eu sei que a maioria aqui crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, e eu sei também que a grande maioria aqui já aceitou Jesus
como seu único e suficiente Salvador. Se caso nós tivermos alguém que ainda não aceitou, temos um casal aqui na frente com a mão levantada. Glória a Deus. Nós vamos orar por vocês. Temos mais alguém que queira, não tenha ainda feito essa decisão, mas tenha encontrado hoje esta promessa maravilhosa: arrependei-vos e sereis salvos. Amém? Tem mais alguém? Gostaria de colocar a sua vida no altar do Senhor? A igreja se coloca em pé. Nós vamos orar. Eu vou pedir que o casal venha à frente. Pode vir à frente? Pastor, por favor. Ore por esse casal. Está aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador. E que a partir de hoje, o perdão de Deus está sobre a vida deles. E a graça do Senhor também estará acompanhando cada dia das suas vidas. A igreja ora ao Senhor em favor desse casal, das pessoas que estão colocando a sua necessidade na presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja